Shalom! Ótimo dia para nós. Deus te abençoe. Bora para a leitura de mais um capítulo. Hoje, Deuteronômio, capítulo 10. Pegue a sua Bíblia, caneta, marca texto. Bora lá se preparar para a leitura de mais um capítulo. Como que o Senhor tem falado aos nossos corações, nos ensinado, nos enchido com a tua presença. Como é bom, né? Termos esse compromisso conosco, com você, com o próximo e com Deus. Que o Senhor possa abençoar sua vida nesta caminhada de leitura, sabe? Que a cada capítulo lido, cada livro que nós completamos, você possa também crescer no Senhor, avançar um nível, crescer em intimidade, em maturidade, que o Espírito Santo seja ainda mais íntimo, é o meu desejo. Vamos orar para iniciarmos? Pai, muito obrigada pelo teu cuidado, obrigada pela tua companhia, obrigada por não nos deixar sozinhos, obrigada por ser o nosso companheiro, o nosso conselheiro, o nosso amigo, o nosso ajudador. Obrigada pelo teu acesso liberado em nossas vidas, é o nosso desejo. Te damos este acesso e agradecemos por esse privilégio de te ter ao nosso lado constantemente. Pai, eu quero que o Senhor tome conta de todos os detalhes, em todas as áreas, que a tua vontade seja cumprida em minha vida. Que o meu propósito, Pai, para o qual o Senhor me fez, esteja alinhado com os sonhos que eu desejo, com os planos que eu tenho feito, que todos estejam alinhados aos teus para mim. Da mesma forma, o meu desejo para cada um que está comigo nessa jornada, Pai, nesse propósito de devocional. Que cada um, Pai, possa estar buscando alinhar os seus sonhos, os seus desejos aos teus projetos, aos teus propósitos. Que cada um possa viver a vida plena que o Senhor nos fez, para a qual o Senhor nos fez, nos criou, nos formou. Eis-nos aqui, Pai, como agentes para facilitar seu acesso em cada lar, em cada vida, em cada família, que possamos ser ajudadores, instrumentos em tuas mãos, para que o Senhor Jesus seja reconhecido, adorado, exaltado. Pai, que o Senhor possa ser louvado em nosso viver, com as nossas ações, com a nossa vida, as palavras que saem dos nossos lábios, com o que nós fazemos com as nossas mãos, aquilo que vemos, ouvimos. Possamos mesmo, Pai, agradar o teu coração dia após dia. Esse é o nosso desejo. Obrigada, porque o Senhor é vivo, é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Obrigada porque a sua graça nos alcançou. Obrigada pelo teu perdão, pelo teu cuidado, pelo teu amor, por tudo, Pai. É a nossa oração neste dia. Amém e amém. Glória a Deus, glória seja dada ao nosso Deus. Como é bom estar na presença dEle. Como é bom louvar, falar com o Pai, adorá-lo, exaltá-lo. Ele é bendito, Ele é santo. Que o Senhor abençoe tua vida, que a presença dEle inunda mesmo a tua casa nesta hora. Amém? Bora então para a leitura de hoje? Deuteronômio, capítulo 10. E assim diz a palavra do nosso Deus para nós. As novas placas da lei. Moisés disse ao povo: depois disso, o Senhor Deus me disse: corte 2 placas de pedra, iguais às primeiras, e faça também uma arca de madeira. Então venha se encontrar comigo no monte, e eu escreverei nas placas aquilo que escrevi naquelas que você quebrou.
Depois ponha as placas na arca. Eu fiz uma arca de madeira de acácia, cortei 2 placas de pedra iguais às primeiras e subi o monte, levando-as comigo. Aí Deus, o Senhor, conforme havia feito antes, escreveu nelas os 10 mandamentos, os mesmos que tinha dado a vocês quando falou do meio do fogo no alto do monte, naquele dia em que vocês estavam reunidos na presença dele. O Senhor me entregou as placas e eu desci do monte. Conforme ele havia ordenado, coloquei as placas na arca que eu havia feito e elas ainda estão ali. Os israelitas partiram dos poços de Bene-Jacã e foram até Mosera, ou Mosera, não sei, não tem acento aqui. Ali Arão morreu e foi sepultado, e o seu filho Eleazar ficou no lugar dele como sacerdote. Depois o povo foi para Gudgoda e dali para Jotbatá, uma região onde há muitos ribeirões. Foi naquela ocasião que o Senhor Deus escolheu a tribo de Levi para que os homens dessa tribo levassem a arca da aliança, servissem como sacerdotes e abençoassem o povo em nome de Deus o Senhor. E eles ainda continuam fazendo tudo isso. Portanto, a tribo de Levi não recebeu terras em Canaã, como as outras tribos receberam. Conforme a promessa do Senhor Deus, o que essa tribo recebeu foi o direito de os homens servirem como sacerdotes de Deus. E Moisés continuou, dizendo ao povo: Eu fiquei no monte 40 dias e 40 noites, como na primeira vez. Mais uma vez o Senhor Deus atendeu o meu pedido e não acabou com vocês. E mandou que eu fosse e os guiasse, para que entrassem e tomassem posse da terra que ele havia jurado dar aos nossos antepassados. Povo de Israel, escute o que o Senhor Deus exige de você. Ele quer que vocês o temam e sigam todas as suas ordens. Quer que o amem e que o sirvam com todo o coração e com toda a alma. Obedeçam a todas as leis de Deus que eu estou dando a vocês hoje para o seu bem. Os mais altos céus são de Deus, o Senhor. A Ele pertencem a terra e tudo o que nela existe. Mas o amor dele pelos antepassados de vocês foi tão grande que de todos os povos do mundo ele escolheu vocês. Uau, gente! Que lindo isso, né? E até o dia de hoje vocês são o seu povo escolhido. Portanto, sejam obedientes a Deus e deixem de ser teimosos, pois o Senhor nosso Deus está acima de todos os deuses e autoridades. Aleluia! Ele é grande, é poderoso e causa medo. Ele trata a todos igualmente e não aceita presentes para torcer a justiça. Ele defende os direitos dos órfãos e das viúvas. Ele ama os estrangeiros que vivem entre nós e lhes dá comida e roupa. Amem esses estrangeiros, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Então, antes de eu continuar, eu queria que vocês, se tiverem alguma versão diferente da minha, no versículo 17, a parte B, onde na minha está assim, olha: Ele trata a todos igualmente e não aceita presentes para torcer a justiça. A versão que tiver de vocês sendo diferente, escreve para mim nos comentários, para eu ver como está e coloca qual é a versão. Se você não sabe qual é a versão da sua Bíblia, lá no início, primeira parte tem escrito Bíblia Sagrada, letra gigante ou letra grande, letra média.
Sociedade Bíblica do Brasil, ou com qual foi feita ali. No verso dela vem todo o endereço da Sociedade Bíblica do Brasil, ou da onde foi. E aí vem o nome dela ali. Se não tiver lá, tem embaixo dentro de um retângulo. A minha é a Nova Tradução na Linguagem de Hoje, é NTLH. A de vocês, a versão que tiver diferente, põe para mim o versículo como que está e entre parênteses qual a versão que é a sua Bíblia, para a gente poder ver como que está essa tradução, né? Interpretação aí. Continuando, versículo 20. Temam o Senhor nosso Deus e adorem somente a Ele. Fiquem ligados com Ele e jurem somente pelo seu nome. Louvem a Deus. Glória a Jesus. Temam o Senhor. Louvem a Deus. Adorem somente a Ele. Fiquem ligados com Ele e jurem somente pelo seu nome. Ele é o nosso Deus. Vocês viram com os seus próprios olhos as grandes e espantosas coisas que Deus fez em favor de vocês. Quando os nossos antepassados foram para o Egito, eram somente 70 pessoas. Mas agora, por causa das bênçãos do Senhor, nosso Deus, vocês são tantos como as estrelas do céu. Meu Deus, lembra, gente, na passagem lá no início, quando Deus falou com Abraão, Abraão, olha para esse céu, assim será a tua descendência, como essas estrelas, lembra? Glória a Deus, né? E aí se cumprindo aqui. Olha, acho que tá Gênesis 46, versículo 27. A minha Bíblia deu uma referência aqui, ó. Gênesis 46, 27. Vamos ver se é esse versículo? Gênesis 46, 27. Ah, não, aqui está falando da parte da quantidade que foi para o Egito. Gênesis 46, 27 diz: os 2 filhos de José nasceram no Egito. Assim, foi de 70 o total de pessoas da família de Jacó que foram para o Egito. Onde será que deve estar a parte? Não achei aqui não. Queria achar para completar. Também tem como eu dar um Google aqui, né, gente? Ai, ai, ai. Eu vou fazer isso. Deixa eu ver onde é que tá essa parte, essa passagem. Como estrelas no céu. Gênesis 15, versículo 5. Gênesis 15, versículo 5. Ninguém vai esquecer mais, né? Gênesis 15, versículo 5. Aí o Senhor levou Abraão para fora e disse: olhe para o céu e conte as estrelas se puder. Pois bem, será esse o número dos seus descendentes. Aleluia! Ai, que lindo!
Gênesis 15, versículo 5. Gente, aí agora Moisés falando para o povo: vocês são tantos como as estrelas do céu. Pai, obrigada por esta leitura, obrigada por essa compreensão. O Senhor nos ensina tanto. Gratidão por isso. Obrigada por cuidar de nós nos detalhes. Isso é aprender a tua palavra. Isso é fazer uma leitura com o intuito de absorver e aprender mesmo. Não queremos ler por ler. Obrigada porque o Senhor vai trazendo à memória o que nós já vimos, o que nós já aprendemos, o que ouvimos. E obrigada por esse tempo hoje. Obrigada por fazer com que, juntamente com o povo, como foi naquela época quando Moisés estava refalando algumas coisas, reafirmando leis, promessas, relembrando o povo do que eles já tinham passado, nós aqui também estamos relembrando junto com eles tudo o que já vimos e aprendemos até então. Eis-nos aqui, Senhor, para que toda a leitura que temos feito, cada capítulo que temos lido, que de fato entre em nossos corações e em nossa mente. É o Senhor que nos dá esta capacidade de guardar informações, Pai, e que nossa mente possa trabalhar para absorver e armazenar todo o conteúdo que for de ensinamento, de aprendizado, de utilidade em nossas vidas e no futuro. Que no momento oportuno, certo, o Senhor traga à memória e que de fato possamos pôr em prática tudo o que temos visto juntos, Pai, nesta leitura. Obrigada por isso. Amém e amém. Glória a Deus. E aí aqui está assim para nós. Amo as nossas compreensões. Amo como acrescenta lermos um complemento de um capítulo, de um entendimento. Amo quando o Senhor confirma algo que já tem nos falado, tem nos ensinado e traz para nós uma compreensão que é exatamente o que nós temos buscado, né? E hoje está assim para nós. Capítulo 10 de Deuteronômio é o capítulo da restauração e do recomeço. Se o 9 foi o banho da realidade, banho de realidade sobre falhas, o 10 é a prova de que Deus é o Deus da segunda chance. Aleluia. Esse capítulo ele ensina como reescrever o seu código depois de um erro sistêmico e como proteger o que é mais valioso. O que Deus realmente espera de você? A pergunta de ouro está nos versículos 12 e 13. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que... Deus resume toda a religiosidade em 5 verbos: temer, andar, amar, servir e guardar. A vida cristã não é um labirinto complexo, é sobre o coração. Se você ama, você serve. Se você teme, você guarda. É simples, mas exige inteireza. Inteireza, que interessante essa palavra. Exige totalidade. Exige um caminho, né? Quem ama serve, quem teme guarda. Parece ser simples, mas exige uma totalidade. A circuncisão do coração, versículo 16. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. A marca da aliança não deve ser apenas externa,
com rituais, mas interna com o nosso ser, os nossos sentidos, as emoções. Deus está pedindo uma cirurgia na alma para remover a teimosia. Um coração contrito, macio, é um coração que aprende e prospera. Aleluia. Justiça para o estrangeiro e o órfão, versículos 18 e 19. Deus ama o estrangeiro e dá-lhe roupa e pão. O nosso Deus é um Deus dos vulneráveis. Uma líder autêntica, um líder autêntico, ele se preocupa com quem não tem voz. O extraordinário, ele flui onde há compaixão ativa. Aleluia. E a nossa frase para hoje: Deus não desiste de escrever a sua história em nós só porque quebramos as primeiras tábuas. Ele nos dá pedras novas e nos pede apenas uma coisa: um coração aberto e uma alma que se inclina para amar. Que lindo! E a palavra-chave desse capítulo é fidelidade. Capítulo 10 ensina para nós que o recomeço é possível, mas ele exige que a gente guarde a palavra no lugar certo. Ali, para o povo na época, era guardar as placas na arca. Para nós, hoje, é guardá-las no coração. É um capítulo que nos prepara para a posse da terra através do amor e não apenas através das leis. Uau, gente! Vocês sentem que... Você já sentiu que precisou lavrar novas tábuas em alguma área da sua vida? E a beleza desse capítulo é saber que o dedo de Deus continua disposto a escrever, mesmo depois da nossa maior falha. Aleluia! Glória a Deus! E amanhã o capítulo 11 traz para nós o poder da educação dos filhos e o segredo da chuva no tempo certo. É um capítulo que vai falar muito sobre os nossos filhos. Bora aprender amanhã então. Deus possa nos abençoar, completar no seu coração esta palavra maravilhosa, como tem sido para mim, espero que para você também. Como sempre, no finalzinho do nosso devocional, compartilhar um pedacinho da leitura desse livro maravilhoso que vende em nossa igreja. Se desejar, manda mensagem, a gente vê uma forma de você também recebê-lo aí, ok? Capítulo de hoje é o capítulo 65, tem como título Resistir ou Desistir. O versículo com base para desenvolver esse texto está em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18. E a frase principal do estudo do capítulo 65 é exatamente nesses momentos que somos chamados a exercitar uma fé resiliente. E o que eu quero compartilhar com vocês está assim: ao nos depararmos com barreiras que parecem intransponíveis, a escolha entre resistir ou desistir se torna crucial. É natural sentir o peso do desânimo, especialmente quando nossos melhores esforços parecem infrutíferos. No entanto, é exatamente nesses momentos que somos chamados a exercitar uma fé resiliente, uma confiança que vai além das características, das circunstâncias visíveis. Uma confiança que vai além das circunstâncias visíveis. Quando nossos sonhos são impedidos e a estrada da vida parece estar cheia de obstáculos, aparentemente impossíveis de serem superados, a nossa melhor escolha será resistir, mesmo quando os planos encontram resistências. Mesmo diante desses empecilhos, podemos manter uma fé
inabalável e continuar perseverando, confiando que Deus tem um propósito maior para as nossas lutas e que Ele está conosco em cada passo do caminho. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Que o Senhor abençoe seu dia, sua vida, sua casa, sua família, seus negócios. Tudo que você colocar sua mão seja abençoado. Tudo que você fizer e onde você for, o Espírito Santo de Deus te acompanhe. Não vá em lugares aonde ele não é bem-vindo. Não aceite propostas a qual ele não pode estar. Que o Senhor te abençoe, te guarde e tenha uma semana de vitória. Em nome de Jesus. Amanhã estaremos juntos para a leitura do próximo capítulo. Compartilhe, convide outras pessoas para estar conosco. Esse grupo, esse canal, porque nós temos um grupo ali no WhatsApp para conversar somente sobre o devocional mesmo. Não tem uma denominação. O Senhor nos colocou no coração o desejo para abençoar as pessoas que estavam de perto conosco, que inclusive estão aqui ainda, até hoje, graças a Deus por isso. Mas isso vai além, é para outras pessoas. Tem gente de vários cantos aqui do Brasil caminhando conosco já há um tempo. E o nosso desejo é que isso se espalhe, que mais pessoas que não estão conseguindo ter um momento de devocional sozinhas, encontrem aqui conosco a oportunidade de, num compromisso firmado com a gente, fazer a leitura de um capítulo por dia, consiga concluir a leitura da Bíblia. Sem pressa, porque o nosso objetivo não é ler por ler, nem completar dentro de um ano. O nosso desejo é ler, entender, absorver, aprender, se aproximar do Pai, criar relacionamento, intimidade com Ele. Esse é o nosso desejo. Crie mesmo um momento com o Pai, no horário em que você pode, que você consegue, mas não deixa passar de um dia para o outro. Que diariamente você o busque. Ele ama ouvir sua voz, ama quando você se aproxima, e eis-nos aqui para te ajudar nessa jornada, nessa caminhada. Deus te abençoe, um ótimo dia, até amanhã, se Deus quiser. Traz mais pessoas para estar acompanhando a gente, caminhando nessa. Tamo junto, fica com Deus e até amanhã. Tchau!